No Jornal TV Com, a gente confere agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Assisti hoje um vídeo de uma condensação de uma manifestação de um vereador de Bento Gonçalves, feito na tribuna na sessão de ontem, segunda-feira. Empolgado, o vereador denunciou aquilo que ele chamou de peleguismo dos sindicatos que promoveram uma ação que impedia, através de uma decisão judicial, a cogestão neste final de semana, que depois foi revertida. Criticou sobremaneira a atitude do governador, chamando-o inclusive de comunista. Criticou a forma como ele vem agindo e disse inclusive que o governador estava dando uma apunhalada nas costas daqueles que estão aí tentando trabalhar e não conseguem. Enfim, desfilou uma série de justas críticas, com as quais eu concordo. Mas pensei uma frase da crítica que ele fez a tudo e a todos, em relação ao conjunto da obra relacionado ao coronavírus e seu combate. Ele disse em certo momento que a Assembleia Legislativa está omissa, que não está cumprindo com o seu papel de fiscalizar e de cobrar. No caso de quem? Do governador. Em relação a cujas atitudes, obviamente, o vereador, que também é comerciante na área de alimentação, não concorda, como nós todos não concordamos. Até aí está tudo bem. O que chama a atenção é o seguinte, que esse mesmo entusiasmo e essa mesma defesa de quem é integrante do poder legislativo local não faz quando algumas coisas mal explicadas são feitas pelo executivo municipal. Vou dar um exemplo. Há 15 dias atrás, o prefeito de Bento Gonçalves impediu a realização da feira, que é um trabalho inclusive essencial. Ele, o prefeito. O governador não teve nada que ver. E não vi defesas ou defesa alguma em relação a que isso seria um absurdo. Defendendo os agricultores? Não. Criticando o prefeito? Não. Não vi nada disso, essa empolgação e dizer que a Câmara de Vereadores tem que fiscalizar o Executivo e não ser pelego do Executivo, não ser omissa em relação aos nossos assuntos locais, como, por exemplo, quando se denuncia, quando se cobra publicações de coisas mal feitas, erradas ou não, quando se dá aditivos contratuais bastante intrigantes, enfim, são os primeiros, como aconteceu com esse vereador, a sair defendendo o prefeito, mas é integrante do Legislativo. Talvez agora esse vereador consiga entender por que muitas vezes a comunidade, a população, fica revoltada contra o legislativo local. Porque diz a mesma coisa que o vereador acabou de dizer em relação aos deputados. O que dizem dos vereadores? Que são omissos, que não cumprem com o seu dever de fiscalizar e cobrar, que é o que acontece, pelos motivos que todos nós sabemos. Uns devem seus cargos de vereador ao prefeito, porque chama os titulares para ser secretários. Outros têm vasta gama de funcionários de CCs espalhados por aí e, portanto, ficam omissos e não fazem a cobrança como legisladores que são contra o executivo que está aí para ser fiscalizado. Como é interessante os dois pesos e duas medidas. Então fica aqui meus parabéns para o vereador. Em relação à manifestação que fez em desfavor das atitudes do governador, de alguns sindicatos, da Assembleia Legislativa, mas fica aqui o meu apelo. Quando a cidade cobrar que sejam feitas verificações, que sejam feitas fiscalizações contra atitudes do executivo local, que tenham a mesma efusividade, que tenham a mesma disposição, e não joguem embaixo do tapete ou façam de conta que aqui também o dever do legislador não seja o de fiscalizar. Afinal, o discurso que vale para lá
deve valer para cá. Então prestem bem atenção no que efetivamente a população quer saber e que vocês muitas vezes também não deixam. Pensem nisso e fiquem com Deus.